morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning. Não sei se funcionou não, boa essa introdução. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu moro em Londres, na terra da Betinha. Eu tava dando uma olhada nas coisas que eu já fiz aqui na Inglaterra desde que eu cheguei pra cá, desde que eu cheguei aqui, principalmente com relação a trabalho. Os trabalhos que eu fiz. Espera aí, gente, que eu tô tentando procurar um jeito aqui pra minhas pernas, aqui a gente senta assim, ó, tá vendo, ó? Essa época de frio é meia e pantufa. Então a gente tenta arrumar um jeito pra pôr as pernas pra ficar mais confortável. Então eu vou fazer esse vídeo hoje e eu resolvi contar pra vocês a história de quando eu trabalhei, o segundo trabalho que eu tive aqui na Inglaterra quando eu cheguei, que é muito interessante, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Eu trabalhava entregando panfletos na porta de estações de trem, na porta de metrô. E eu entregava panfletos e é um trabalho que ainda existe. Muitas pessoas ainda o fazem e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. Então, isso foi nos meados de 2010. Eu tava na escola, estudava inglês aqui. E aí foi quando eu já tinha passado aquela fase de fugir da escola, que eu contei num vídeo que eu vou deixar aqui no final pra vocês assistirem. Tinha um amigo meu, um brasileiro também do sul do Brasil, Maurício. Ele trabalhava já nesse lugar de entregar panfletos. Ele falou, olha, eu acho que eles estão precisando de mais gente. E o rapaz, o cara que contrata as pessoas, ele gosta muito de brasileiros. Porque os brasileiros trabalham muito bem, o brasileiro é pontual, o brasileiro faz o shift direitinho e não sei o que, não sei o que. Eu falei, ótimo, então por favor, me arruma, me dá um jeito aí de eu conseguir uma vaguinha aí nesse lugar. Porque eu tô precisando de dinheiro e eu não falo bem inglês, então eu precisava de uma coisa que fosse fácil e que talvez em alguns momentos eu teria algum brasileiro lá perto, né? E aí ele foi e conversou com o rapaz, daí o rapaz aceitou, eu comecei a trabalhar pra eles e era um trabalhinho mega simples, gente, eu acho que foi um dos dinheiros mais fáceis que eu já ganhei na minha vida. E aí cheguei no escritório junto com esse meu amigo, daí a gente pegou as caixas com os panfletos, era uma caixinha mais ou menos desse tamanho assim, cheinha de panfletos desse site. E é tão engraçado, gente, que o site é um site de relacionamento, que eu não posso nem falar o nome dele aqui ainda, que eu tava dando uma olhadinha, ele existe até hoje. Naquela época, em 2010, não tinha aplicativos igual a gente tem hoje, de site de relacionamento, tantos aplicativos quanto tem hoje. A galera usava mais, era sites, e esse era pra um desses sites de relacionamento. E é tão engraçado pra vocês verem como que a cabeça da gente funciona, como fazia pouco tempo que eu tava aqui, e eu não falava inglês direito lá, eu não prestava muita atenção nas coisas, em certas coisas. Eu só fui descobrir que o panfleto que eu entregava era de um site de relacionamento depois de um bom tempo que eu já tava fazendo isso. Porque eu não sei por quê, mas depois de um dia em casa eu peguei um dos panfletos e comecei a ler, daí eu comecei a traduzir as palavras que eu não entendia direito e tal, daí eu vi do que se tratava o danado do site. Era um site de relacionamento. Comecei. O meu trabalho era durante 3 horas de manhã e durante 3 horas na parte da tarde, nos horários de pico, que as estações de trem eram mais cheias, onde tinham mais pessoas saindo e entrando dentro das estações de trem. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 9, quando eu fazia à tarde, das 5 às 7, à tarde, e de manhã era das 7 às 9, que é o horário de pico, onde todo mundo indo pro trabalho e tal. E aí cada dia a gente recebia listinha no início da semana com as estações que era pra gente estar. Cada dia era uma estação diferente. E a gente ganhava 20 libras por shift. Então 20 libras pelas horas trabalhadas de manhã e 20 libras pelas horas trabalhadas à tarde. Eram 40 libras. Isso em 2010 valia mais do que vale hoje. Ou vale a mesma coisa? Eu tô inventando história. Eu acho que valia mais um pouquinho, porque eu lembro que eu ficava muito feliz com esse dinheirinho. Nessa época, eu tinha um outro trabalho. Eu já cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo aqui, que aí eu vou contar num outro vídeo pra vocês. E aí, quando eu tava fazendo esse negócio do panfletinho, eu trabalhava em outro lugar também. E aí, eu juntando os 2 salários que eu tinha, dava uma graninha extra boa. O salário que eu recebia desse negocinho do panfleto, a gente recebia ele semanalmente. Toda sexta-feira era depositado na nossa conta, certinho. Então toda sexta-feira eu tinha um dinheirinho ali pra eu sair pra baladinha no sábado, pra eu comprar minhas coisinhas. Então era muito bom. E era um trabalho fácil. Só que ao mesmo tempo tiveram coisas difíceis nesse trabalho. E tiveram algumas coisas engraçadas também que aconteceram. Então primeiro, eu era muito tímido. Eu não falava inglês
direito. Então eu ficava com muita vergonha, com muito medo de ficar falando inglês e de se alguém começasse a conversar comigo. E eu tava ali na porta da estação. E normalmente a nossa rota era nas estações mais cheias da cidade. Então tinha que ser, né, gente? Se você for parar pra pensar, tem que ser nas estações mais cheias, porque senão como é que você vai pegar o maior número de pessoas? Que naquela época, em 2010, por mais que já tinha smartphone, já tinha essas coisas, propaganda, essa coisa online que a gente tem hoje não era tanto quanto é hoje, em 2010. Então tinha muita coisa que tinha sido boca a boca, entregando panfleto e conversando e falando. O meu primeiro shift eu fiquei me cagando de medo, porque eu ficava com muito medo. O que eu tinha mais medo era que as pessoas viessem conversar comigo. Gente, era um pavor. Eu tinha muito medo que as pessoas viessem conversar comigo. Daí no meu primeiro shift, eu falei pra esse meu amigo Maurício, olha, eu preciso estar na mesma estação que você, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu dei um jeito e a gente foi pra mesma estação. E as pessoas saíram, como era o horário de pico, as pessoas sempre estão com muita pressa, né? Londres é uma cidade que tá todo mundo com pressa o tempo todo, mesmo sem estar sem pressa. E o povo entrando, saindo normalmente da estação, eu ficava na parte que as pessoas saíam, e a galera saindo, aquele monte de gente saindo de uma vez pra ir pro escritório, pra ir pro trabalho e tal. E eu lembro que tava no início, tava tipo na primavera, então o clima já tava melhorzinho, já tava começando a esquentar, já tava mais ensolarado. Então, algumas coisas que me impressionaram muito quando eu comecei a trabalhar. Primeiro, do lado positivo, como as pessoas se vestiam bem. Porque como eu tava ali na porta da estação, eu tinha bastante tempo para prestar atenção nas pessoas, para ver o que elas estavam vestindo, principalmente os homens. Através daí, que eu formei bastante do meu estilo hoje, da forma como eu me visto. Porque eu comecei a reparar muito como que os ingleses se vestiam. Então, eu comecei a prestar muita atenção no que as pessoas vestiam, eu achava muito estiloso, então isso é uma coisa muito boa. Uma coisa que não era muito boa é que eu ficava ali na porta e eu também percebi que os ingleses não eram tão educados assim quanto eu pensei que eles fossem. Que até então eu tinha uma imagem muito imaculada dos ingleses. Eu ainda tinha aquela imagem de turista, de quando nas primeiras semanas que eu cheguei aqui, que eu só passeava pela rua e achava todo mundo muito educado. Então eu comecei a ver que os ingleses não eram tão educados assim. Porque como era de manhãzinha, gente, né, também o pessoal indo trabalhar, já tá ali aquela, né, já vou trabalhar, tem que me enfrentar meu chefe, tem que enfrentar aqueles colegas chato, e já tá de manhã, eu não tô afim, ainda tem um carinha ali na porta do metrô, que é aquela carinha assim, mais boa, aquela cara de jeca do interior. Good morning, good morning, good morning, good morning. Entregando os panfletos, porque era só isso que eu falava. Good morning, ou então eu falava hi. Só. Aí eu comecei a perceber que os ingleses não eram tão educadinhos assim. Mas depois isso passou, você acaba se acostumando. E aí, de vez em quando, chegavam as pessoas em mim pra perguntar a direção e tal. O menino, me dava uma tremedeira. Eu olhava pra cara da pessoa e falava, I don't know. Então eu sempre falava que eu não sabia. Muitas vezes pessoas chegaram pra conversar comigo sobre outras coisas, eu não sabia o que falar, eu só sorria. A pessoa sorria de volta, continuava falando, depois ia embora. A grande maioria das pessoas não me dava bom dia. A grande maioria das pessoas não me dava bom dia de volta. Isso me deixava um pouquinho triste, eu não vou mentir pra vocês. Porque por mais que você sabe que as pessoas não são obrigadas e tal, me deixava um pouquinho deprimido. Grande maioria. Algumas davam bom dia, algumas pegavam o panfleto, outras davam bom dia, sorria, mas não pegava, falava obrigado, não, muito obrigado. Mas a grande maioria nem olhava na minha cara e não me dava bom dia de volta. Isso eu aprendi depois, que quando eu vejo pessoas fazendo isso na rua, por mais que eu não pegue panfletos que elas estão me dando, pelo menos eu olho pra elas e falo, não, obrigado, ou dá um sorriso pelo menos. Porque a pessoa tá ali por algumas horas já, né? O meu eram só 2, 3 horas por dia, mas eu sei que tem pessoas que fazem isso por várias horas. Uma vez eu tava entregando panfleto na porta da estação de Charing Cross, aqui, Charing Cross, foi onde aconteceu as duas coisas. E aí tinha uma outra menina também, entregando panfleto por uma outra coisa. Aí você acabava, né, batendo um papinho ali, o inglês dos outros também não era muito bom, então você ficava meio que tranquilo. E aí essa menina perguntou pra mim de onde que eu era. Sabe onde que você é? Daí eu falei, eu sou do Brasil. Aí ela, o Brasil fica ali na África, né? Aí o menino que tava junto com a gente, um pouquinho mais pra baixo, que era também de outro país, começou a rir. Eu fiquei tão puto com isso, que eu virei pra ela e falei assim... Exatamente. Fica ali do ladinho da Angola. Gente, eu juro pra vocês que eu falei desse jeito. Fica ali do ladinho da Angola. É um país que tem ali no meio entre a Angola e a África do Sul. Eu já fui confundido com turco. Uma vez teve uma família turca que veio me pedir informação e começou a conversar em turco comigo. Daí eu falei que eu não tava entendendo nada que eles estavam falando. Eles falaram que eles acharam que eu era turco. Já fui confundido com indiano. Eu já fui confundido com indiano várias vezes. Eu ajudei uma menina que ela pediu pra eu ajudar ela a chegar na porta da outra entrada do metrô que eu tava. A gente foi andando e conversando, ela menina super simpática, super boazinha. Aí no final ela perguntou de onde que eu era na Índia.
Daí eu falei, eu não sou indiano, eu sou brasileiro. Dela, ai, eu pensei que você fosse indiano, ai, que pena, não sei o que, não sei o que. Eu acho que ela tava um pouco interessada em mim, sabe? Aqueles negócios de casamento. Aí eu falei, não, gata, não vai rolar. Uma vez eu ajudei uma menina bêbada, tava na porta de uma estação de Old Street, e aí lá tem um monte de saídas. E aí eu tava na porta de uma, isso era 7 e pouquinha da manhã. A menina tava chegando da balada, bêbada, que nem uma cabaça, e ela chegou chorando pra mim e me pedindo ajuda, ela era inglesa. E pedindo ajuda, e o pouco que eu pude entender do que ela tava falando, ela tinha perdido as chaves de casa, ela não lembrava onde que ela morava. Daí eu olhei pra cara dela e falei, mas gata, mas é óbvio que você não lembra onde você morava, né? Olha o seu estado, meu bem. E aí ela tava com o batom todo rebocado, o vestido tava meio sujo, ela tava descalça. Daí eu pensei comigo, gente, essa menina foi violentada, alguma coisa aconteceu, o que que eu faço? E foi me dando aquele pânico, aquela ansiedade, porque eu não sabia falar inglês direito com a menina. A minha sorte é que o Maurício, esse meu amigo, e os outros brasileiros também estavam nessa estação. Como essa estação é muito grande e tem várias saídas, tinham outras pessoas nas outras saídas. Daí eu fui, dei uma ligadinha, eu acho, se eu não me engano, pra um deles. Daí eles vieram, eles falavam inglês um pouco melhor que eu. Daí eles meio que falaram pra menina lá e aí ela foi embora. Muitas pessoas pegavam o seu panfletinho, pegavam meu panfletinho e jogavam ele no chão na minha frente, ou pegava e jogava ele atrás de mim no chão. Aí eu tinha que pegar e guardar, porque senão a empresa levava multa se ficasse o panfletinho da empresa jogado no chão. Mas a mais de todas que aconteceu nessa história foi um belo dia, eu estava nessa mesma estação de Charing Cross, tava lá, minding my own business, né, lá com meus panfletinhos, olhando pro tempo, e aí, de repente, gente, eu sinto aquele tapão no pé do meu ouvido. No pé do meu ouvido não, foi bem aqui, assim, ó, bem aqui, mas um tapa tão forte que eu quase caí no chão, aquele tapão que te dão assim, ó, e você vai catando um pouquinho pra frente. Meus panfletinhos caíram tudo no chão, gente. Tava uma ventania, o vento levou esse panfleto. E aquele tapão com tudo assim, ó, na minha nuca. Sabe que você até fica meio que vendo estrela por um tempo? Eu não entendi o que tava acontecendo. Na hora que eu olhei pro lado, uma moradora de rua, eu tinha visto ela um pouco mais cedo. Quando eu cheguei na estação, eu vi ela sentada lá no lugarzinho dela. Ela saiu andando, olhando pra mim, rindo. E dando risada e apontando pra mim, dando risada. E saiu andando pra lá. Gente, eu desacreditei que eu levei uma pancada na cabeça. Não foi porque era uma moradora de rua, poderia ter sido qualquer pessoa. Mas sabe quando você desacredita? E a danada era inglesa. A minha sorte é que na hora que aconteceu, logo depois que ela saiu, estavam passando 2 policiais bem na minha frente. Daí eu falei pra eles, olha, eu fui atacado. E aqui na Inglaterra, quando você fala que você foi atacado, que alguém te encostou, ou que alguém tentou fazer qualquer coisa com você, isso aí pra eles é uma coisa muito grande. Eles te ajudam. Pegaram os 2 policiais perto de mim e falaram, o que aconteceu? Eu falei, Uma moradora de rua, ela tava aqui na hora que eu cheguei, de repente, do nada, ela me bateu aqui. eu não sabia muito bem falar como que ela tinha me batido, daí eu fazia o gesto. Ela me bateu na cabeça com muita força e saiu correndo. Pra onde que ela foi? Ela subiu e tá lá no outro quarteirão. E aí eles já pegaram o walk-talkzinhos dele, começaram a falar com os outros, provavelmente que ficam ali na região, que é a região central da cidade, e foram atrás dessa mulher. Eu não sei se eles acharam. Gente, eu fiquei tão mal. Mas eu fiquei tão mal que isso era 7 e pouca da manhã. Meu shift estava começando, eu tinha que ficar lá até as 9. Eu fui embora pra casa. Peguei o resto dos meus panfletinhos ali, coloquei dentro da mochila e fui embora pra minha casa. Chorei, porque eu acho que é estranho, né? Quando você é violentado assim por alguém, quando você não espera. Mas hoje em dia eu dou risada dessa história. E eu não lembrava disso. Por isso que eu quis vir contar pra vocês. Porque daí eu comecei a pensar, eu comecei a lembrar dessas pequenas coisas que aconteceram. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. E eu espero poder compartilhar outras experiências com vocês também. Não esquece de deixar o seu like se você assistiu esse vídeo até aqui, se você gostou. Mandar para pessoas que vocês acham que também vão gostar desse vídeo. E um beijo enorme para todos vocês, direto da terra da Betinha. Bye, see you soon!